Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que esse versículo tão famoso da Bíblia nos mostra? Esse versículo está em João, no capítulo 8, é o versículo 32. Então, eu queria fazer uma análise primeiro do próprio versículo, da análise sintática mesmo da frase, né? A frase, ela nos mostra que ela começa com conhecereis a verdade. Então, isso já nos mostra que existe uma mentira, né? Então, se ela tá falando que se você conhecer a verdade, ou seja, é que o que você conhece é uma mentira. Já nos dá um alerta, né? Mas que verdade é essa? O que acontece? A verdade está na Bíblia. Muitas das pessoas não conhecem esse livro, né? Então, se move, se faz a sua vida no que ouve falar, não o que confere, né? A Bíblia tem essa resposta, que verdade é essa? Muita coisa nos é ensinada desde a nossa infância, que a gente toma como verdade, né? Porque nos é ensinado, a gente ouviu falar e existe um ditado que diz: uma mentira repetida 1000 vezes torna uma verdade. Mas o que é uma mentira, ela não deixa de ser uma mentira, né? Mas para quem ouve, porque ouviu tantas vezes, torna uma verdade. Muita coisa que nos ensinada desde a nossa infância não tá aqui na Bíblia. E como que você descobre isso? Lendo a Bíblia. São doutrinas de homens, né? Muitas dessas coisas são coisas criadas por religiões, por tradições, né? Mas não é a palavra de Deus para nós. E em Marcos, no capítulo 7, do versículo 7 ao 13, nos mostra isso. Fala assim, que em vão me adoram ensinando doutrinas, que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais as tradições dos homens. Aqui está mostrando que existe religiões, pessoas que nos ensinam doutrinas que são preceitos de homens, ou seja, que não estão na palavra de Deus. São coisas que os homens acham que estão certos, e isso foi nos ensinado. E negligenciando assim os mandamentos de Deus. A gente acaba, tá? O versículo nos diz no final que acaba guardando a tradição dos homens e negligencia a palavra de Deus. Existe uma religião, né, tradicional, que ela mesma diz que os próprios, já ouvi muitos vídeos de pessoas dizendo, pessoas que representam essa religião dizendo que a doutrina e os dogmas deles são mais importantes do que a Bíblia, estão acima da Bíblia. O que nos dá um alerta, né? Porque a Bíblia foi escrita por Deus, né? E os dogmas e doutrinas são de homens. Então, você falar que Deus está abaixo de doutrinas de homens, né? Mas isso cabe a cada um aqui na Bíblia buscar o seu entendimento, né? Enfim, vamos continuar a análise da frase, do versículo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a primeira parte, conhecereis a verdade, nós já discutimos, né? Que existe uma mentira. E a segunda parte, a verdade vos libertará. Mas peraí, então eu tô preso numa mentira, né? A frase me diz isso. Que se eu conhecer a verdade, eu vou ser liberto pela verdade. Ou seja, eu estou preso numa mentira. E quem é a verdade? A verdade é Jesus, né? E a verdade que Jesus e Deus tem para nós tá aqui. Tá na Bíblia, né? E só através dela a gente vai ser liberto dessa mentira, né? Cabe a cada um de nós procurar isso. Então, o que eu digo para vocês? Eu, particularmente, acreditei a vida inteira, durante meus, acho que 33 anos de vida, mais ou menos, ou 34, não sei certo agora no momento, me fugiu, em mentiras que foram me contadas. E como que eu descobri a verdade? Quando eu fui buscar na Bíblia. Eu comecei simplesmente a ler a Bíblia, né? Porque eu me interessei e eu descobri também com isso que existe só um caminho, né, pra gente chegar até Deus,
que é Jesus. Só através de Jesus, não é através de religião, não é através de ninguém, é através de Jesus. E Jesus nos diz no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não existe outra forma de nós encontrarmos a Deus se não for buscando Jesus, que é o caminho que nos leva até Deus, e Ele é a verdade, e Ele é a vida. Só através dele que nós teremos a vida eterna, não é através de nenhum outro homem a não ser dele. Então, novamente, eu venho dizer a vocês, irmãos, porque eu vou sempre bater nessa tecla nos meus vídeos, porque o meu intuito desses vídeos é isso, é fazer vocês entenderem que a gente não busca a Deus, nós não encontramos a Deus em religiões, em igrejas, em dogmas humanos, nós encontramos a Deus aqui. Então, muitas pessoas passam a vida lendo livros, lê 50 Tons de Cinza, lê toda a coleção de Augusto Cury, né? Buscando o autoconhecimento, buscando o equilíbrio, mas não busca Deus, não lê a Bíblia. Ah, a Bíblia é muito grande. Mas é um livro, é o nosso manual de vida. Como que você compra um eletrodoméstico e não lê o manual como usa ele? É basicamente isso que nós, seres humanos, devemos fazer. O nosso manual tá aqui. Então, para eu estar com Deus, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que conhecer a Deus. Não existe outra forma. Como que eu vou, estando na igreja só uma vez na semana, conhecer a Deus de verdade? Eu vou conhecer pedaços. Não cabe ao pastor nos mostrar a Deus. Não cabe. Cabe a nós buscarmos a Deus através da Bíblia. Aqui tá o nosso manual, é aqui que nós devemos nos firmar. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 2 ao 4, diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para fábulas. O que o apóstolo Paulo está nos alertando aqui? Que haverá um tempo em que o evangelho vai incomodar, né? O que diz aqui vai incomodar, por quê? Porque eu quero aquilo que afaga os meus desejos. Então, a gente vai buscar, as pessoas vão buscar, o ser humano vai buscar isso através de fábulas, doutrinas que afagam o ego, que fala aquilo que você quer ouvir, que não te confronta. Mas tome cuidado, porque isso são fábulas, não é a sã doutrina de Deus que está aqui. Então, irmãos, não se iludam. Vamos buscar verdadeiramente Deus na Bíblia. E em Mateus, no capítulo 7, versículo 23, diz assim: tome cuidado, porque Jesus pode voltar e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso, com certeza, será o dia mais triste da vida de um ser humano, porque você pode passar a vida inteira no banco de uma igreja, louvando a Deus, dizendo, quando alguém te pergunta, eu sou cristão, mas se você não conhecer a Deus, se você não buscar a Deus, se você não obedecer a Deus, se você não amar e temer a Deus, você não estará com Deus. E Jesus vai dizer isso para você: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então, eu queria deixar essa mensagem, eu vou sempre fixar isso para vocês, a Bíblia, somente a Bíblia. É importantíssimo a gente estar em igreja, estar com os irmãos, congregar, está escrito na palavra isso, nós devemos congregar, mas o principal do cristão, o manual do cristão não é a igreja, o manual do cristão é a Bíblia. E eu queria deixar isso para vocês. Eu também sempre achei muito difícil de ler a Bíblia, e quando eu comecei, eu utilizei uma técnica, né, que foi a forma mais fácil que eu encontrei. Eu e meu marido, nós lemos a Bíblia junto, nós lemos todos os dias, tem 5 anos que nós lemos a Bíblia todos os dias.
e que a gente busca o alimento, né? Assim como eu alimento de pão, assim como eu tomo água todos os dias, eu me alimento da palavra de Deus também. E é isso que eu acho que nós devemos fazer. Então, se algum irmão quer começar a ler a Bíblia, não sabe como, tem dificuldade, qual que é a forma mais fácil, o que eu posso fazer, como você fez, se tiver interesse, pode perguntar nos comentários. Com todo prazer, eu posso ajudar a falar como eu fiz e como eu consegui, obtive êxito. E é isso, irmãos. Eu queria deixar essa palavra para vocês. Eu queria dizer que Jesus está voltando, que não é uma fábula. Se você lê a Bíblia, você vai perceber que tudo faz sentido, tudo se encaixa. A Bíblia é um livro perfeito. Ela fala da nossa vida, do começo ao fim. Ela fala de onde viemos e para onde vamos. Tudo que aconteceu e que vai acontecer conosco. Então, busque o seu alimento diário, busque conhecer a Deus, aquele Deus que você diz servir, porque não é de palavra, você tem que conhecer a Deus. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês e me prontificar, quem quiser saber como eu fiz, ajuda, se quiser ler a Bíblia junto também, eu topo, eu leio, enfim, irmãos, que a paz do Senhor seja com todos vocês e que vocês busquem sempre, 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 sempre o alimento diário, que é a palavra de Deus.